Trecho da bancada. A pergunta é: o manômetro que possibilita a determinação da pressão em 2 está funcionando adequadamente? Determinação da vazão máxima experimental. Para isso, basta que lembramos que na instalação a água foi conduzida a um reservatório superior. Nesse reservatório superior, passávamos de uma cota A para uma cota B, ou seja, através de um ΔH, e cronometrávamos o tempo. Bastava, a partir daí, lembrar o conceito de vazão. A vazão experimental seria o volume dividido pelo tempo. Agora, como que eu vou calcular o volume nesse reservatório? É o ΔH, vezes a área da seção transversal, dividido pelo tempo. Essa área da seção transversal, como o tanque era um tanque retangular, seria o lado 1 vezes o lado 2. Então, ficaríamos com a vazão experimental como sendo ΔH vezes L1 vezes L2 dividido pelo tempo. Esta seria a vazão experimental, ou seja, a vazão para a rotação de 3.433 RPM. Os dados colhidos no laboratório. O nosso ΔH foi 100 milímetros, o tempo cronometrado 21,22 segundos, o L1 74 centímetros, o L2 74,5 centímetros e a rotação 3.433. Desta maneira, vamos efetuar o cálculo. E saliento que todos os cálculos foram feitos em uma planilha do Excel. Caso queiram essa planilha, me mandem um e-mail no raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Então, pela planilha, nós vamos obter uma vazão de aproximadamente 2,6 litros por segundo. Vamos partir agora para a determinação da vazão máxima na CCI. Ora, a CCI foi dada e dita que estava correta, onde nós tínhamos na ordenada a carga manométrica e na abscissa a vazão em metro cúbico por hora. Observem que a vazão máxima se dá neste ponto. Então eu simplesmente vou pegar a vazão experimental, transformar para a vazão de 3.500 RPM, porque todos os pontos aqui estão em 3.500 RPM, e substituir nesta equação. Agora, como que eu vou fazer esta substituição? Eu vou lembrar do coeficiente de vazão, que seria a vazão dividido pela rotação vezes o diâmetro do rotor ao cubo. Pela condição de semelhança, já que é a mesma bomba, eu teria a situação em 3.500 RPM igual à situação experimental, ou seja, para 3.433 RPM. O diâmetro do rotor é o mesmo, cancela. Desta maneira, eu fico com a vazão de 3.500 RPM igual a 3.500 sobre 3.433 vezes a vazão de 3.433, que é a nossa vazão experimental. Importante relembrar que o coeficiente de vazão foi obtido pelo Teorema dos Pis. Caso não lembre disso, na parte superior haverá um link mostrando essa dedução, um vídeo que vai mostrar como achamos o coeficiente de vazão. Novamente na planilha, nós vamos ter então uma vazão de 3.500 RPM, igual a 2,65 litros por segundo, ou seja, 9,54 metros cúbicos por hora, porque nós vamos ter que usar a vazão em metro cúbico por hora. A partir daí, nós podemos determinar a carga manométrica para 3.500 RPM. Basta lembrar que nós tínhamos a equação da CCB, onde devemos substituir a vazão por 9,54. Dessa maneira, obtemos uma carga manométrica de 3.500 igual a 24,7 metros. Vamos partir para a determinação da carga manométrica experimental, ou seja, a carga manométrica para a rotação de 3.433 RPM. Para isso, recorremos ao coeficiente manométrico, aceleração da gravidade vezes a carga manométrica, dividido pela rotação ao quadrado, o diâmetro do rotor ao quadrado. Ora, é a mesma bomba. Então, o diâmetro do rotor cancela, ficaremos com a carga manométrica de 3.500 sobre 3.500 ao quadrado,
igual a carga manométrica 3.433 sobre 3.433 ao quadrado. Dessa maneira, obtemos a carga manométrica experimental, que seria 3.433 sobre 3.500 ao quadrado, vezes a carga manométrica que obtivemos para 3.500, que foi obtido pela equação da curva característica da bomba, nossa CCB. Lembre também que esse coeficiente manométrico também foi obtido pelo teorema dos Pi. Aí obtemos uma carga manométrica experimental igual a 23,8 metros. Determinamos agora a pressão na seção de entrada da bomba. Foi dito que esse manômetro, na verdade é um manovacômetro, está correto. Então nós teríamos que a leitura no centro dele, para determinarmos a pressão no eixo, basta aplicarmos o teorema de Esteves. Então partimos da pressão manométrica mais gama vezes H. Então nós teríamos os dados dessa instalação para a água e os dados dos diâmetros, dados do mercúrio, e temos então que a pressão na seção de entrada, a pressão manométrica, mais a correção gama vezes H. Então nós tiraríamos menos 200, que foi a leitura, dividido por 1.000, vezes o ρ do mercúrio, vezes a aceleração da gravidade, mais a massa específica d'água a 20 graus Celsius, aceleração da gravidade e a cota de correção que passamos para metro, por isso que foi dividido por 100. Dessa maneira, obtemos uma pressão de entrada na situação experimental igual a menos 25.335,63 Pascal. Feito isso, nós vamos determinar a velocidade média de escoamento e o número de Reynolds, que nós temos tanto na seção de entrada quanto na seção de saída. Lembrando que a velocidade média é a vazão dividida pela área e que Reynolds seria a massa específica vezes a velocidade média de escoamento vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica. Temos os dados da água a 20 graus Celsius e temos os dados tanto da seção de entrada quanto da seção de saída para a área. Então nós temos as áreas, de entrada, o diâmetro, a área de saída, o diâmetro, calculamos as velocidades médias, 1,98 e 4,66. A partir desses valores, calculamos Reynolds. Na entrada, 80.113,5, na saída, 122.841. Claro, muito maiores do que 4.000, escoamento turbulento. Como o escoamento é turbulento, os coeficientes de Coriolis serão adotados praticamente igual a 1. Temos todos os dados agora para determinar a pressão na seção de saída da bomba. Então é isso que nós vamos fazer, determinar a pressão da seção de saída da bomba. E como nós fazemos isso? Aplicando a equação da energia entre a entrada e a saída da bomba, lembrando que esse é o único trecho que não consideramos a perda de carga. Então nós teríamos que a carga total na seção de entrada mais a carga manométrica seria igual à carga total na seção de saída. E por que eu não considero as perdas? Porque as perdas já estão no rendimento da bomba. Então eu já considerei as perdas lá, não teria sentido considerar que senão estaremos considerando duas vezes. Aí nós temos que a carga potencial de posição na entrada, mais a carga de pressão na entrada, mais a carga cinética na entrada, mais a carga manométrica é igual à carga potencial na saída, carga de pressão na saída e carga cinética na saída. Ora, basta passarmos a carga potencial para o primeiro membro, a carga cinética para o primeiro membro e multiplicarmos pela massa específica vezes a aceleração da gravidade, seria o seu peso específico. E conseguimos determinar a pressão de saída. Então nós fazemos isso, adotamos o PHR nesse eixo, então a minha carga potencial de entrada é zero, a pressão nós acabamos de achar, o gama da água, coeficiente Coriolis 1, velocidade ao quadrado sobre 2G, mais a carga manométrica experimental que nós havíamos achado, menos o ΔZ, que na verdade o ΔZ seria a cota da seção de saída, já que eu adotei o PHR aqui, 0,23, era 23 centímetros, passando para metro, coeficiente Coriolis é 1, velocidade na saída ao quadrado sobre 2G e o gama da água. Dessa maneira, nós obtemos uma pressão de saída na ordem de 196 kPa. Como na saída eu não tenho nada para corrigir, olha, o manômetro já foi instalado no centro, essa também seria a pressão lida pelo manômetro metálico, 196 kPa. Ora, a leitura obtida no laboratório foi de 210 kPa. Então, existe uma diferença na ordem de 7%. Então, eu recomendaria uma calibração deste manômetro que foi instalado na seção de saída.
Em vídeo próximo estaremos mostrando com o Valdir, lá do Centro Universitário da FEI, como podemos fazer essa calibração, como ela é feita na prática. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Espero que tenha ficado claro. O que a metodologia da pergunta nos leva? Em vídeos anteriores, eu parti lançando o problema, depois relembrando os conceitos, coletando os dados, para chegar até esse ponto onde eu apresento a solução. Lembre, vocês vão estar se formando adequadamente quando se tornarem protagonistas do processo, ou seja, quando caminharem com as próprias pernas. Boa sorte e até breve.